Campanha O Toque da Cura. Dia 5. Liberdade para ossos, articulações e coluna. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você se sente preso dentro do seu próprio corpo? Preso porque cada movimento dói. Preso porque levantar da cama de manhã é uma tortura. Preso porque subir escada é impossível. Preso porque abaixar para pegar algo no chão significa não conseguir levantar depois. A dor na coluna que não te deixa dormir direito. A dor nos joelhos que não te deixa caminhar como antes. A dor nas mãos que não te deixa segurar as coisas. A dor no quadril que não te deixa nem sentar confortavelmente. E você vive assim, dia após dia, com dor, com limitação, com rigidez. Você já não sabe mais o que é acordar sem dor. Você já não lembra mais como era se movimentar livremente. Você já perdeu a esperança de um dia voltar a fazer as coisas simples que você costumava fazer. E a dor não é apenas física, ela é emocional também. Porque quando você perde a mobilidade, você perde a independência. Você perde a liberdade. Você perde parte da sua dignidade. Você precisa pedir ajuda para coisas que antes você fazia sozinho. Você não consegue mais brincar com os netos como gostaria. Você não consegue mais trabalhar como antes. Você não consegue mais servir na igreja como desejava. E parece que o seu corpo te traiu. Parece que os seus ossos te abandonaram. Parece que as suas articulações não querem mais cooperar. Mas hoje, eu vim te dizer que há esperança, há libertação, há restauração. Porque hoje, no 5º dia da nossa campanha, o toque da cura, o nosso clamor é por quem precisa ser colocado de pé, por quem precisa voltar a caminhar, por quem precisa ser liberto da prisão da dor. E eu quero que você saiba de algo. O Deus que nós servimos tem um histórico de colocar pessoas de pé. Na Bíblia, Jesus encontrou pessoas encurvadas, pessoas paralisadas, pessoas presas a camas há décadas. E com uma palavra, apenas uma palavra, ele restaurou ossos, tendões, articulações, coluna. E ele é o mesmo hoje. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Se Jesus endireitou aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, ele pode endireitar a sua coluna hoje. Se Jesus fez o paralítico andar, ele pode fortalecer as suas pernas hoje. Se Jesus curou a mão ressequida, ele pode restaurar as suas articulações hoje. Se a dor tem te limitado, se a rigidez tem te aprisionado, se a inflamação tem te roubado a liberdade, prepare-se, porque o Deus que sustenta o universo inteiro, que mantém os planetas em órbita, que segura as estrelas no lugar, esse Deus vai sustentar a sua estrutura agora. Antes de irmos mais fundo, eu preciso que você escreva nos comentários: Senhor, endireita a minha vida. Endireita a minha vida. Não apenas a minha coluna, mas a minha vida. Porque muitas vezes a curvatura física representa uma curvatura espiritual. O peso que você carrega nos ombros representa os fardos que você vem carregando há anos. Quando você escreve, Senhor, endireita a minha vida, você está pedindo restauração completa, física e espiritual, estrutural e emocional. E se você crê que o alívio não vem da farmácia, mas do alto, se você crê que a cura não está nas mãos do ortopedista, mas nas mãos do Criador, deixe o seu gostei agora e compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que vive à base de remédios para a dor, com aquela pessoa que toma anti-inflamatório todo dia, com aquele que já fez cirurgia na coluna e não melhorou, com aquela que tem artrite e vive com as mãos deformadas. Porque hoje o milagre vai acontecer. Vamos abrir as Escrituras, e eu quero te levar a uma história que está em Lucas 13:10-13. É uma história poderosa de libertação e restauração. A Bíblia diz: Num sábado estava Jesus ensinando numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. 18 anos, quase 2 décadas, encurvada, sem poder se endireitar, de modo algum.
Você consegue imaginar? 18 anos olhando apenas para o chão. 18 anos sem conseguir olhar para o céu. 18 anos presa naquela posição. Os médicos daquele tempo não puderam fazer nada. Ela tentou de tudo, mas nada funcionou. Mas então ela ouviu que Jesus estava na sinagoga, e mesmo encurvada, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, ela foi. E quando Jesus a viu, ele não esperou ela pedir. Ele não fez ela implorar. Ele não fez ela passar por um teste de fé. Ele simplesmente teve compaixão e a chamou. Versículo 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre. Não vou tentar te curar. Não, talvez você seja curada. Mas estás livre, presente, já, agora. E então ele fez algo simples, mas poderoso. E impondo-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Imediatamente, não aos poucos, não depois de algumas sessões de fisioterapia, não depois de alguns meses de recuperação. Imediatamente ela se endireitou. Os ossos que estavam curvados foram endireitados. As vértebras que estavam desalinhadas foram realinhadas. Os músculos que estavam atrofiados foram fortalecidos. As articulações que estavam travadas foram liberadas. E ela glorificava a Deus, porque depois de 18 anos, olhando para o chão, ela finalmente podia olhar para o céu novamente. E eu quero te perguntar, se Jesus fez isso por aquela mulher há 2000 anos, por que ele não faria por você hoje? Ele não mudou. O seu poder não diminuiu. A sua compaixão não esfriou. E tem mais. Isaías 58:11 nos dá uma promessa linda. Diz: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Fortificará os teus ossos. Não apenas curará, mas fortificará. Dará força, dará estrutura, dará sustentação. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel e bom. Porque Ele se importa. Porque Ele vê a sua dor. Porque Ele conhece a sua limitação. Porque Ele quer te dar liberdade. E aqui está algo profundo que eu quero que você entenda. Muitas vezes, a dor nos ossos e nas articulações representa o peso que carregamos. Jesus disse em Mateus 11, 28, 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Mas o fardo que nós colocamos sobre nós mesmos, o fardo da preocupação, da ansiedade, da amargura, da culpa, da mágoa, esse fardo é pesado. E ele pesa sobre os nossos ombros, literalmente. Quantas dores na coluna são resultado de anos carregando fardos emocionais? Quantas tensões nos músculos são resultado de estresse acumulado? Quantas inflamações nas articulações são resultado de amargura não resolvida? Mas Jesus veio para tirar esse peso, para dar descanso, para trazer alívio. E eu quero te lembrar de quem é o criador dessa estrutura que você chama de corpo. Ele é o criador de cada vértebra da sua coluna. Ele é o designer de cada articulação. Ele é o arquiteto de cada ligamento. Ele é o engenheiro de cada cartilagem. Salmo 139:14 diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A estrutura óssea do corpo humano é uma obra-prima da engenharia. 206 ossos trabalhando juntos. Articulações permitindo movimento em múltiplas direções. Ligamentos mantendo tudo no lugar. Cartilagens absorvendo impacto. E o Criador de tudo isso não perdeu a capacidade de consertar, de restaurar, de renovar. Tem até uma história linda no Antigo Testamento. Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e não se envelheceu no teu pé a tua sandália. 40 anos no deserto. 40 anos caminhando. Mas as sandálias não se gastaram.
e os pés não incharam. Por quê? Porque a mão de Deus os sustentava. A mesma mão que sustentou aquele povo por 40 anos no deserto está estendida para tocar na sua coluna e nas suas articulações agora. Pai das luzes, Criador de todo o ser, aquele que formou cada osso do corpo humano com sabedoria e perfeição, nós nos apresentamos diante de Ti hoje, trazendo cada pessoa que está ouvindo esta oração e sentindo dor. Senhor, Tu vês. Tu vês as hérnias de disco que comprimem os nervos e causam dor insuportável. Tu vês as inflamações nas articulações que não deixam a pessoa se mover. Tu vês o desgaste nos joelhos que rouba a mobilidade. Tu vês a artrite que deforma as mãos. Tu vês a artrose que consome a cartilagem. Tu vês a osteoporose que enfraquece os ossos. Tu vês a escoliose que curva a coluna. Tu vês a bursite que atormenta os ombros. Tu vês tudo. E Tu te importas. E hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade que nos foi dada, eu ordeno. Espírito de enfermidade que curva este corpo, que trava este corpo, que aprisiona este corpo, sai agora. Você não tem autoridade aqui. Este é um templo do Espírito Santo. Você não pode permanecer. Em nome de Jesus, eu repreendo toda dor crônica, toda rigidez, toda limitação, toda inflamação. E eu profetizo restauração. Eu profetizo renovação. Eu profetizo libertação. Senhor, eu profetizo sobre cada vértebra da coluna. Que toda vértebra desalinhada seja realinhada agora. Que toda vértebra deslocada volte para o lugar. Que toda hérnia de disco seja absorvida. Que todo nervo comprimido seja solto agora. Que a coluna cervical seja endireitada. Que a coluna torácica seja fortalecida. Que a coluna lombar seja restaurada. Pai, coloca óleo novo nessas articulações. Como um mecânico que lubrifica uma máquina, Tu, o Criador, lubrifica as articulações do corpo. Que haja líquido sinovial abundante. Que as articulações se movam suavemente, sem atrito, sem dor, sem rangido. Renova as cartilagens, Senhor. Cartilagem nova, não desgastada, não deteriorada, mas nova, macia, funcional, fortalece a densidade óssea, que não haja mais osteoporose, que os ossos sejam densos, fortes, resistentes, como foram projetados para ser. Eu profetizo sobre os joelhos, joelhos que dobram, joelhos que estendem, joelhos que suportam peso, joelhos sem dor. Eu profetizo sobre os quadris, quadris flexíveis, quadris móveis, quadris sem rigidez. Eu profetizo sobre os ombros, ombros que levantam, ombros que giram, ombros sem bursite, sem tendinite, sem dor. Eu profetizo sobre as mãos, mãos que abrem, mãos que fecham, mãos que seguram, mãos sem artrite, sem deformidade, sem limitação. Pai, onde havia inflamação, eu comando agora que haja paz. A paz de Deus que cura, a paz de Deus que restaura, a paz de Deus que renova. Como Jesus disse à tempestade, acalma-te. Eu digo à inflamação, acalma-te, cessa, desaparece. Em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero que cada pessoa que está ouvindo esta oração faça algo. Comece a movimentar onde doía. Se era o pescoço, mexa o pescoço devagar, para o lado, para cima, para baixo. Se eram os ombros, levante os ombros, gire os ombros. Se eram as mãos, abra e feche as mãos. Mexa os dedos. Se eram os joelhos, dobre e estenda os joelhos. Se era a coluna, se levante. Endireite-se. Estique-se. Sinta. Sinta o toque do Mestre endireitando o que estava torto. Sinta o poder de Deus fortalecendo o que estava fraco. Sinta a unção do Espírito Santo liberando o que estava travado. Eu decreto, você não vai mais caminhar com dor, você vai caminhar com liberdade. Você vai caminhar com o testemunho da cura em cada passo. Quando as pessoas perguntarem, como você está andando tão bem? Você não tinha problema na coluna? Você vai dizer, tinha, mas Deus me curou. Jesus me tocou. O Criador restaurou a minha estrutura. Recebe agora. Recebe mobilidade, recebe flexibilidade, recebe força,
Recebe liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero que você faça algo. Se levante. Se você está sentado, se levante. Se você está deitado, sente-se. Receba o seu milagre. Pela fé. Antes de sentir completamente. Antes de ver o resultado do exame. Pela fé. A firmeza voltou para os seus pés. A força voltou para as suas pernas. A estrutura voltou para a sua coluna. E eu quero que você louve a Deus. Louve a Deus por cada movimento sem dor que você vai fazer a partir de agora. Louve a Deus porque você vai poder dormir a noite inteira sem acordar com dor. Louve a Deus porque você vai poder caminhar sem mancar. Louve a Deus porque você vai poder trabalhar sem limitação. Louve a Deus porque você vai poder brincar com os netos. Louve a Deus porque você vai poder servir na igreja. Louve a Deus porque você vai poder viver com liberdade. E nos próximos dias, você vai sentir cada vez mais melhora. Cada dia mais força. Cada dia mais mobilidade. Cada dia menos dor. Até que chegue o dia em que você vai perceber: a dor se foi. Completamente. E você nem lembra mais quando foi a última vez que doeu. Mas a jornada ainda não acabou. Estamos no dia 5. E amanhã será o dia mais intenso de todos. Amanhã, no dia 6, nós vamos entrar em guerra. Uma guerra contra o gigante chamado câncer e outras doenças graves. Será um clamor pela vida contra a sentença da morte. Será uma oração de autoridade contra o diagnóstico terminal. Será uma declaração de fé contra a estatística médica. Para você que recebeu o diagnóstico de câncer, para você que está fazendo quimioterapia, para você que foi desenganado pelos médicos, para você que ouviu não tem mais o que fazer. Amanhã é o seu dia, porque nós vamos clamar ao Deus que ressuscita mortos, ao Deus que faz o impossível, ao Deus para quem não há nada difícil demais. Não falte. Você não pode perder o dia 6. Se inscreva no canal agora. Ative o sininho, porque amanhã a batalha será intensa, mas a vitória será gloriosa. E traga o nome de quem precisa de um milagre impossível. Escreva nos comentários amanhã, porque nós vamos orar especificamente, nome por nome, caso por caso. Eu vou estar aqui amanhã esperando por você, para guerrearmos juntos, para crermos juntos, para vencermos juntos. Até amanhã. E lembre-se, você não está mais preso. Você foi libertado. O Mestre te endireitou. E agora você caminha em liberdade. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.